Tradicionalmente, como é segunda-feira, nós vamos nos deleitar aqui no Fora de Curva com o quadro que vem por aí, mas especificamente a respeito de hoje, eu quero comentar com vocês uma série de notícias que eu andei compilando da imprensa, não necessariamente foram divulgadas hoje, que nos coloca uma perspectiva bastante preocupante a respeito do futuro do Brasil, especialmente no campo da ingerência do Estado sobre a economia, que eu sou radicalmente contra, não radicalmente, mas predominantemente contra, e a situação, pelo que eu estou enxergando por fatos que eu vou compartilhar com vocês aí, está ficando um tanto quanto periclitante, perigosa e pode comprometer muito o futuro econômico do Brasil. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, para começar essa conversa, eu vou voltar alguns anos atrás para nos lembrar sobre uma questão de alguns anos atrás, década passada, quando o Brasil foi assolado por um festival de corrupção, especialmente partindo da classe política brasileira junto às estatais ou empresas nas quais o governo federal tinha grande ingerência. Isso aí gerou a Operação Lava Jato, vários inquéritos, CPIs, muita gente foi presa, muito dinheiro até foi devolvido para o Brasil, mas não tudo, mostrando que os culpados realmente eram culpados. E tal situação, depois que Michel Temer assumiu a presidência da República no lugar de Dilma Rousseff, foi feita uma tentativa de disciplinamento. Temer aprovou um regulamento, não sei se era lei ou decreto, simplesmente impedindo que pessoas ligadas a partidos políticos assumissem posições de diretoria, de gestão ou de conselho nas grandes empresas brasileiras, estatais, ou que o nosso país tenha grande participação acionária, como a Vale do Rio Doce. Só tem o seguinte, em 2023, primeiro ano do governo atual, se conseguiu, mediante negociação, algum tipo de flexibilização nesse sentido, passando-se a admitir, então, por livre e espancada pressão, alguns políticos em conselhos de administração ou, eventualmente, na própria presidência de empresas. Não estou falando de Jean Paul Prates. A Petrobras, sim, é uma estatal, então o governo, sim, pode indicar um político de carreira para a presidência dessa empresa, mas não no seu conselho. E o que está acontecendo com essa flexibilização de tal disciplina de iniciativa do governo Temer? Postos chaves nessas empresas que eu acabei de citar, mega empresas brasileiras, pouco a pouco estão começando a ficar contaminadas por políticos partidários. Dois exemplos que eu quero trazer à baila. Primeiro é do ex-ministro da Fazenda do governo de Luiz Inácio da Silva e Dilma Rousseff, Guido Mantega, que está sendo galgado a uma posição no Conselho de Administração da Vale do Rio Doce, ou até a presidência, ou de virar o CEO da empresa. E, por outro lado, na Petrobras, um político assumidamente filiado ao Cidadania, o nome dele é Renato Galupo, eu não conheço pessoalmente, nunca ouvi falar dele, ele está sendo indicado para assumir o Conselho de Administração da Petrobras, o que não poderia. Lembrando que, em 2023, a sugestão do nome dele já ocorreu nessa estatal e foi prontamente recusado pela diretoria da empresa por esse vínculo que seria uma irregularidade, um vínculo partidário. E agora, por conta dessa flexibilização ou jogar a regra no lixo, que é o mais correto de falar, novamente essas empresas de grande poder econômico e financeiro estão sendo poluídas por pessoas do meio político. Olha, pessoalmente, eu não tenho nada a dizer a respeito da honestidade ou não, tanto do Renato Galupo como do Guido Mantega, mas eu sei que eles representam poderes políticos. E quem representa poder político intervir em empresas com interesses ou com práticas privadas só dá encrenca. Não que eles vão fazer alguma coisa de errado, mas é claro que eles não foram indicados para ocupar o cargo a que eles estão sendo guindados simplesmente para ganhar um salário melhor como uma recompensa por bons serviços prestados à política nacional. Nada disso. Eles vão para lá para levar adiante pleitos, interesses dos próprios partidos políticos, e é aí que mora o perigo. Só que tem perigo maior que esse ainda. Olha só, gente, o Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do governo federal, está sugerindo, por conta de falhas, de falta de fornecimento nessas catástrofes ambientais que ocorreram em todo o Brasil, aqui em Porto Alegre, onde eu transmito Fora de Curva, também ocorreu isso. O que aconteceu? Muitas concessionárias de energia elétrica tiveram que se deparar com
reais com grandes sinistros em termos de árvores caídas, postes derrubados, ou seja, a fiação elétrica virou um cacareco, virou uma porcaria e, evidentemente, para restabelecer o serviço depois de temporais tão grandes desse chamado Super El Niño, demora algum tempo. Eu também considero que, pelo menos aqui em Porto Alegre, a retomada da normalização dos serviços demorou demais. Foram 4, 5 ou 6 dias para o restabelecimento da normalidade de serviços e em alguns lugares da cidade isso não aconteceu ainda. A ANEEL tem que fiscalizar isso, eventualmente multar essas concessionárias que não estão prestando bom serviço e determinar regras de estabilidade do fornecimento de eletricidade. Mas a questão é a seguinte, Senacom não quer saber disso. O que o Senacom quer? Em função do que aconteceu, tudo bem, pode ter havido incompetência das concessionárias, a ideia da Secretaria Nacional do Consumidor é usar isso como argumento para cancelar, simplesmente cancelar os contratos de concessão pública do sistema elétrico. Vocês querem isso? Vocês lembram como é que era o fornecimento de eletricidade no Brasil antes da privatização? Certamente temos muitos problemas ainda, mas era muito pior. Além de ser pior, a energia era caríssima, ainda é caro, é verdade, nós somos um dos países que mais paga por eletricidade, o consumidor mais paga, aliás, por eletricidade no mundo, mas mesmo com elevado preço, eram empresas estatais que davam prejuízo e grandes prejuízos que o consumidor tinha que pagar, por outro lado, muito seguramente por impostos ou via inflação por conta do déficit público. Gente, o que a Senacom está propondo é uma volta ao passado. Primeiro vai ser a parte elétrica, depois será que a telefonia pode ser vitimada por isso também? Acho que sim, isso é uma tendência e agora vamos para o próximo caos aqui do Fora de Curva. Hoje, dia 23 de janeiro de 2024, as empresas com mais de 100 funcionários vão ser obrigadas a preencher um relatório de transparência salarial e de critérios de remuneração para entregar para o Ministério do Trabalho e Emprego. Que história é essa? O Ministério, por meio do ministro Luiz Marinho, veio com a ideia de que tem que haver, é obrigatório haver igualdade salariais com pessoas que exercem as mesmas funções. E por conta dessa obrigatoriedade, que depois vou mostrar que é uma baita besteira, as empresas são obrigadas a preencher mais um formulário expondo a sua política salarial para o governo, estando submisso às regras de remuneração que esse governo está impondo. Absurdo, besteira isso, gente. Então vamos dar um exemplo do absurdo que está acontecendo aí. Vamos imaginar que, por A mais B, uma empresa brasileira consiga contratar como gerente de produção um sujeito chamado Elon Musk. Lógico que vai pagar um excelente salário para esse sujeito que já é o mais rico do mundo. Evidentemente, ele tem muita coisa, ou acredito que ele tenha muita coisa a contribuir para um processo produtivo, especialmente industrial, então, provavelmente a contratação dele, como eu falei, vai ser a peso de ouro. E aí, nessa mesma empresa, provavelmente vai ter uma outra gerente, vamos dizer, vai ter a Maria Chiquinha, vai ter a Genoveva de Abril e outras moças com a posição de gerente. Elas vão ter, segundo essa regra do Ministério do Trabalho, direito de ganhar o mesmo salário, a mesma remuneração do Elon Musk. Ou seja, qualidade não interessa. O que interessa na intervenção do governo, pelo menos nessa intervenção, é simplesmente igualdade salarial entre sexos. Acredito que até defendo, gente, que não pode haver discriminação porque uma pessoa é masculina, feminina, ou seja lá o que for. Trabalho é trabalho, que vale a competência. Mas a competência ela tem subjetividade, ela pode ser medida até em produtividade, mas tem suas subjetividades. Igualdade salarial por apenas denominações similares ou idênticas de cargos é uma besteira, é algo que vai nivelar por baixo e tirar a competitividade das empresas brasileiras, além de ser mais uma intervenção absurda do governo federal na vida privada. Último assunto, para depois fazer o fecho conclusivo dessa questão. Por esses dias, acho que talvez até seja hoje, o governo federal está lançando oficialmente uma proposta de uma nova política industrial do Brasil. Confesso que ainda não li ela da devida maneira, mas, de acordo com alguns parâmetros que eu já peguei, ou de acordo com algumas informações que eu já tenho, essa política industrial visa, em primeiro lugar,
priorizar setores. Em segundo lugar, priorizar a compra de insumos no mercado interno. Sabe o que é isso? É a velha lenga-lenga que nunca levou a indústria brasileira a lugar nenhum. O protecionismo, a prioridade de atividades produtivas por parte do governo, enquanto que ao redor do mundo, os lugares mais competitivos estão mais interessados na inovação, em gerar novos produtos, que realmente tenham competição ou condições de competir no mercado global. Aqui não, as prioridades estão muito bem definidas. Agronegócio, saúde, transformação digital, bioeconomia, toda aquela história. Alguns até têm propriedade, mas esse dirigismo leva a quê? Simplesmente um engessamento da imaginação do ser humano, da imaginação do empreendedor. Então, se não estiver dentro desse escopo preferencial da política industrial brasileira, não vai ser, em tese, incentivado ou não vai ser apoiado. Gente, eu já cansei de dizer aqui no Fora de Curva que as maiores riquezas surgem a partir da inovação, a partir de coisas que não existem. E as coisas que não existem não são enquadráveis. Eventualmente até pode ter uma nova colheitadeira, pode ter um novo chip, mas não é esse o padrão de raciocínio que impulsiona o desenvolvimento. E sim, o desafio da mente humana a gerar novidades, seja ela qual for. Então, mais um dirigismo estatal do Brasil que talvez custe, provavelmente vai custar muito dinheiro e vai ter uma efetividade muito pequena, até porque eles partem tendo aquele princípio de fazer com que o fornecimento dos insumos para essas indústrias venha do mercado nacional. Ou seja, protecionismo puro, e isso não dá certo. Significa, juntando tudo isso agora sim, foi o que é? Uma grande ofensiva, especialmente agora em 2024, nesse janeiro de 2024, no sentido de maior intervenção do país, do governo federal na economia. Isso, onde ocorreu, gerou o que? Mais pobreza. Mesmo a China, que agora está rateando, está agora patinando, melhor dizendo, no seu crescimento econômico, teve aquela grande expansão quando apregoou a liberdade empreendedora. Com Xi Jinping, que está querendo intervir mais no mercado, é aí que a economia chinesa está começando a ter resultados mais modestos e provavelmente vai entrar em recessão nos próximos anos. Então, gente, isso que o governo federal está fazendo é simplesmente querer dominar, ter o poder sobre a produção de uma maneira comprovadamente incompetente que vai empobrecer todos nós brasileiros. Vou virar um opositor ferrenho a tais medidas. Podem contar comigo nesse sentido. Agora vamos para o quadro que vem por aí. Amanhã, na terça-feira, vai ser divulgado o índice Red Book nos Estados Unidos, que avalia o desempenho das maiores empresas comerciais dos Estados Unidos. É um indicador semanal, faz tempo que eu não falo nele. A perspectiva é de uma alta, repetindo, da semana passada de 5%. Lembrando, gente, isso sempre em comparação. Agora seria a terceira semana de janeiro de 2024 em comparação com o igual período de 2023. Ou seja, terceira semana de janeiro de 2023. Como comentei, a expectativa de alta desse indicador é de 5%, repetindo as últimas semanas. Lembrando que no final do ano passado o crescimento estava na casa dos 3 a 4%. Isso quer dizer o quê? O consumo norte-americano está se acelerando. E dentro de uma perspectiva de que os juros por lá vão cair nas próximas semanas, ou próximos meses, isso mostra que a economia daquele país sim está acelerando e pelo jeito não paira nenhuma suspeita de recessão. Até o mercado de construção civil por lá, que estava em recessão, estava em uma crise bárbara, especialmente até final do ano passado, mostra fortes sinais de recuperação. Na quarta-feira nós vamos ter a divulgação da receita de impostos federais referentes ao mês de dezembro. Há uma projeção de arrecadação em torno de 200 bilhões de reais, mas é aquela coisa. As estimativas nesse sentido sempre acabam sendo frustradas. O governo federal, mesmo aumentando impostos, vem arrecadando menos. Isso por conta dos graves problemas que o país está enfrentando ao nível da atividade econômica, como eu já comentei. Os impostos gerados, eles provêm, na sua grande maioria, do lucro ou da venda dos produtos no mercado brasileiro. E com isso caindo, especialmente na área de serviços e na produção industrial de transformação,
a arrecadação federal cai. E quanto mais pressão está existindo, mais frustrante é a arrecadação. Será que isso está dizendo alguma coisa? Será que isso é um recado da própria economia dizendo: governo federal, por favor, para de subir imposto e vamos reduzir um pouquinho, porque isso que dá dinamicidade à economia e aumenta a tua própria arrecadação? Acho que sim, eles acham que não. Vamos ver quem é que tem razão. Na quinta-feira, o dado vai ser divulgado pelo Banco Central, que é o investimento estrangeiro direto no Brasil. Esse dado vinha mostrando forte recuo nos últimos meses por conta de uma questão de credibilidade da política interna e econômica do Brasil. Em novembro, sazonalmente, como acontece, teve uma recuperação até bastante notável, foi de 7,8 bilhões de dólares a entrada desses recursos, mas dezembro, pelo jeito, deve voltar à normalidade dos últimos meses, da ordem de 3 a 4 bilhões, o que é lamentável dentro do potencial que esse país tem para gerar riqueza, para gerar empregos, para gerar novos negócios, e isso está sendo prejudicado exatamente pelo maior grau de intervenção do governo federal na economia, e isso é lamentável. Estabilidade de regras, pelo menos, é uma coisa que todo investidor internacional preza muito, e isso não está ocorrendo, lamentavelmente, nesse momento no Brasil. E, finalmente, para encerrar o Fora de Curva e o quadro que vem por aí de hoje, sexta-feira, o que vai ter? A inflação oficial do Brasil, a prévia da inflação oficial do Brasil de janeiro. Mas antes disso, antes de comentar esse assunto, não esqueça do seu like, do compartilhamento na descrição do canal. Bom, gente, sexta-feira o IBGE vai divulgar, como eu comentei, o IPCA 15, que mede os preços ao consumidor aqui no Brasil do dia 15 de dezembro do ano passado a 15 de janeiro desse ano. São 30 dias e a expectativa dos analistas de plantão é de uma inflação de 0,27%, sendo que o indicador anterior, ou seja, o IPCA 15 de dezembro, foi 0,4%. Acho que tende mais a repetir 0,4%, talvez até um pouco mais, 0,5%, por conta ainda da alta do preço dos alimentos. Nós tivemos mais intempéries nessas últimas semanas e isso certamente prejudica o fornecimento e aumenta o preço dos produtos alimentares de ciclo curto, e isso deve ser um fator importantíssimo para aumento inflacionário agora em janeiro. Não é uma coisa muito séria. Acho que as questões mais preocupantes sobre a inflação brasileira vão correr a partir do segundo semestre. Agora, pelo jeito, só se trata de questões de ocasião. Não existe nenhuma pressão monetária muito significativa, pelo menos pelo que eu estou sabendo até esse momento, para que os preços tenham alguma impulsão. Isso pode ser que aconteça quando o Dr. Roberto Campos Neto sair da presidência do Banco Central do Brasil ou virar minoritário no Conselho de Política Monetária. Aí a história muda e o governo pode querer emitir mais dinheiro, aí sim que vai gerar muita inflação, mas por enquanto isso não está acontecendo. Então os preços no Brasil, lógico, sofrem oscilações em relação a fatos que se chamam exógenos, que vêm de fora, não são intrínsecos à economia brasileira, como instabilidades climáticas. Gente, o que eu tinha para falar era isso. Espero que cada um de vocês tenha uma semana excelente, produtiva, muito feliz. Fico por aqui. Solicito novamente o seu like, o compartilhamento do vídeo e a inscrição no canal. Um forte abraço a cada um de vocês. Até breve. Tchau, gente!